Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 19, nos diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta esta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, elevam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas os pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus Altíssimo, revestido de glória, poder, majestade. Por isso, Pai, nós estamos aqui nesta noite, para prestar-lhe o culto que lhe é devido, e nós rogamos ao Senhor, Pai, que neste momento o Senhor descortine os nossos olhos, para que nós consigamos ouvir a doce voz do Senhor através da pregação da palavra. Arranca, Deus, por misericórdia, os tampões dos nossos ouvidos, para que nós consigamos escutar a Tua voz nessa noite. Pedimos, Pai, por misericórdia, que o Senhor fale a nós, exorta-nos, edifica-nos, não permita que saiamos daqui da mesma maneira que entramos. É o que te pedimos, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso e dono da igreja. Amém. Você já deve ter visto em alguma vez na sua vida um daqueles filmes dos anos 90, dos anos 2000, sabe, quando os atores principais eram Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Schwarzenegger, Stallone. Via de regra, as estruturas e os roteiros dos filmes eram bem semelhantes. Eu já vi vários filmes com eles e a maioria dos filmes era muito interessante, mas o roteiro era muito parecido. O roteiro basicamente era: uma família ou um casal vai a algum evento público, e lá nesse evento público, o pai ou o marido ali
por algum motivo, pede para a família ficar ali enquanto que ele vai comprar alguma coisa, um refrigerante, uma água, uma pipoca, e aí a pessoa fica ali. Nesse momento em que o marido ou o pai vai até a lanchonete para comprar algo, terroristas adentram o recinto. E aí começa uma grande confusão, começa uma correria danada, e quando o pai volta, o que acontece? A família não está mais ali. Ou o filho que o pai pediu, não sai daqui, ele foi embora por conta da confusão. Esse é um roteiro básico dos filmes dos anos 90 e 2000. E aí o que acontece depois disso? O pai bravamente, aí o filme desenrola dessa forma, o pai bravamente é um ex-fuzileiro naval, e aí ele, através das suas habilidades, ele precisa tentar salvar a sua família, e ele sozinho luta contra vários terroristas, e antes da polícia chegar, ele já acabou com toda a confusão, e salvou a sua família. É um clássico, não é? Quem nunca viu um filme com esse roteiro? Eu não sei se você já levou seu filho em algum parque de diversão, ou em algum daqueles parques grandes que tem lá em São Paulo, por exemplo, como o Ibirapuera, ou até mesmo lá no Termas Laranjais, lá em Olímpia. E eu já levei minha filha em um desses parques. E em um desses eu fiz uma experiência. Eu virei para minha filha e falei assim: filha, fica aqui nesse brinquedo, não sai daqui. E aí eu fui para uma distância segura, eu e a esposa, e ficamos olhando, né, de cantinho. No primeiro ímpeto, ela saiu do brinquedo e foi para outro. Aí eu fiquei pensando, imagina se eu tivesse descansado na minha ordem, e achado que essa ordem que eu dei ia fazer com que ela obedecesse de fato. Abacuque não está num parque de diversão. O seu cenário é bem mais parecido com o do filme que eu mencionei. Tiro, porrada e bomba, né? Os últimos versos do capítulo 3 mostram o profeta confiando em Deus apesar do juízo e da destruição que assolaria Judá. Diferentemente da ordem de um homem ou de uma mulher dada a um filho ou alguém que está sob seu cuidado, e às vezes essa ordem não é obedecida, mas aqui nós vemos o próprio Deus dando uma ordem, e nós vemos o servo de Deus respondendo positivamente e de modo obediente. Lembra que lá no capítulo 2, Deus revelou ao profeta que o justo viveria pela fé. Agora no capítulo 3, Abacuque demonstra que está vivendo pela fé realmente. Afinal de contas, a fé sem prática não é uma fé verdadeira. Em meio à revelação divina, Abacuque aqui, meus irmãos, o profeta, ele não foge para um lugar seguro. Antes ele confia no Senhor em meio à circunstância que ele se encontra. Porque ele sabe que Deus é fiel, Deus é poderoso para guardá-lo. E por isso, ele compõe esse hino, tão conhecido de nós, principalmente os versos finais, né, a partir do versículo 16. Ele compõe esse hino em forma de oração. E você pode ver que ele de fato é um hino, porque o último versículo, o versículo 19, lá no finalzinho fala, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Dito isso, eu quero pregar para vocês hoje sobre o seguinte tema: um hino de confiança. Um hino de confiança. Então, dentro desse hino de confiança, nós vamos ver em primeiro lugar que Abacuque adora a Deus. Então, numa estrutura de hino, nós vamos perceber que o primeiro item dentro de um hino é a adoração. É o que a gente vai ver no versículo 1 e 2. Abacuque, então, ele vai da perplexidade ao canto. Abacuque vai do questionamento à adoração. Abacuque vai do temor à fé. E o que foi que causou isso em Abacuque? O que foi que causou essa transformação no coração de Abacuque? A revelação no capítulo 2 lhe causou muito bem. Você deve lembrar do sermão de domingo passado, quando Deus anuncia, né, do capítulo 2, do versículo 6 a 20, Deus anuncia o que ele faria com os caldeus, o que aconteceria com os babilônios. Então Deus está anunciando para Abacuque o castigo que viria por eles terem quebrado a aliança de Deus, mas Deus também já está anunciando quem iria castigá-los, quem seria o instrumento nas mãos de Deus para o castigo. Mas Deus é tão misericordioso que Deus também anuncia a Abacuque quem seria
como seria, aliás, o castigo que esses que assolariam Judá receberiam. Então Deus está falando: olha, vocês vão ser castigados pela quebra da aliança, mas fica tranquilo, porque esses que eu vou levantar para castigar vocês, eles são perversos, eles são violentos, eles são sanguinários, eles vão destruir a terra de vocês, mas isso não ficará impune, eu punirei cada um deles. E isso de alguma maneira trouxe alento para o coração de Abacuque, e isso também precisa trazer alento ao seu coração. Ainda que o nosso mundo talvez jaz do maligno, ainda que nós olhamos para a sociedade e percebemos que parece que as coisas estão piorando. Hoje à tarde eu vi uma notícia de uma mãe lá no Nordeste que arrancou a cabeça do próprio filho de 6 anos, e quando a polícia chegou, ela estava com a faca na mão, tentando se matar, e então a polícia alvejou ela, e ela foi para o hospital, está em estado grave. Eu não deixei de pensar na minha filha, que tem a mesma idade, e os vizinhos disseram que ouviram de madrugada a criança dizendo: mamãe, não faz isso, eu te amo. O que explica tamanha maldade? A consequência do pecado, meus irmãos, tem se tornado cada vez mais grave na humanidade. Mas veja, quando nós lemos a Bíblia de capa a capa, há um alento para o nosso coração. Ainda que o mal pareça estar perseverando, pareça estar vencendo a batalha, nós podemos descansar que no fim dos dias o bem triunfará. Não é o mal, é Cristo Jesus vindo no seu cavalo branco, que triunfará, que mostrará toda a sua glória, todo o seu poder. Deus anunciou o que Ele faria com os babilônios. Veja como que a palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus anunciada a Abacuque tem esse poder restaurador. É por isso que você precisa continuamente estar exposto não somente à pregação da palavra e ao estudo da palavra, mas você também precisa estudar a palavra particularmente na sua vida devocional, porque a palavra de Deus, ela possui esse poder restaurador, ela restaura o nosso vigor, ela nos encoraja. Lá no capítulo 9 de Daniel, nós não lemos o texto na liturgia, mas Daniel estava lendo o profeta Jeremias acerca das promessas de Deus para com a relação dessa circunstância. Deus havia anunciado a Jeremias quanto tempo o povo ficaria no cativeiro. Lembra lá? Deus anunciou, são as 70 semanas de Daniel, né? Os 70 anos que o povo ficaria na Babilônia e depois voltaria. Quando Daniel entendeu isso, ele ficou com tanta alegria no coração, que ele se quedou em oração, louvando a Deus por isso. Está lá em Daniel capítulo 9, versículo de 1 a 3, e aí por isso depois ele ora ao Senhor, confessando os pecados, mostrando a glória de Deus, louvando a grandeza de Deus. Ler a palavra e ouvi-la sempre deve nos conduzir à oração e ao canto. Se você tem sido exposto à palavra, mas essa exposição à palavra não tem tocado o seu coração no desejo de cantar a Deus, de louvar a Deus, ou de orar ao Senhor, alguma coisa há de errado na sua vida, porque o coração do crente, sendo impactado pela palavra, ele quer cantar, ele quer louvar. É por isso que é tão estranho. Nós cantamos músicas belíssimas aqui, desde as 2 músicas que cantamos no período da liturgia, desde as 3 músicas que cantamos dentro da parte dos cânticos. Eu sei que algumas músicas são novas, mas se você meditar na letra delas, você percebe a profundidade bíblica que elas contêm. E quando nós somos expostos à Bíblia, à palavra de Deus, o nosso desejo sincero deve ser louvar a Deus, deve ser cantar a Deus, deve ser orar ao Senhor. E esse canto de Abacuque, o capítulo 3, ele deveria ser cantado pelas gerações futuras, na mesma esperança manifestada por Abacuque. Imagina o pessoal de Judá, vendo os babilônios invadirem suas terras, chegando cada vez mais próximos das suas muralhas, talvez com seus gritos de guerra, tambores batendo, e o povo está dentro da muralha, e o povo está cantando Abacuque, porque Abacuque musicou a sua oração.
Essa música era para ser cantada enquanto os babilônios marchavam rumo a Judá e os olhos dos atalaias anunciavam e gritavam: o inimigo está à porta. O povo estava cantando: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar isso? Ainda que hoje esse hino deve ser cantado e deve nos fortalecer e confortar, porque o nosso Deus não existe e governa apenas quando as circunstâncias são favoráveis a nós. Deus não é Deus da sua vida só quando você vai bem nas suas finanças, vai bem nos seus relacionamentos, vai bem na sua saúde. Deus não é Deus só neste momento. Deus é Deus também quando as circunstâncias para você parecem adversas, quando o patrão te manda embora e você não esperava, quando os clientes param de aparecer, quando a saúde parece que vai embora, seja porque você não está tomando tanta água quanto deveria, Deus continua sendo Deus, Ele não deixa de ser Deus por isso. O capítulo 2, meus irmãos, terminou com uma revelação solene. Abacuque diz: o Senhor está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. E dessa forma, Abacuque ele é levado a adorar esse Deus poderoso, e ele faz essa adoração agora aqui no capítulo 3. Olha novamente para o versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Abacuque diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Irmãos, qual é a reação de Abacuque diante do Senhor? A reação que Abacuque tem diante do Senhor é de temor. Todas as vezes em que os servos de Deus ouviram Deus falar ao seu coração, eles foram tomados de temor. Lembra de Isaías, no texto que nós lemos aqui na liturgia? Isaías capítulo 6, Isaías viu ao Senhor, e ele ouviu o Senhor, e o que Isaías fez? Ele ficou dançando e saltitando? Não, Isaías foi tomado por um temor grande, e ele falou: eu sou um homem que habita no meio de um povo de impuros lábios, os meus lábios também são impuros, eu estou perdido, Qual tem sido a sua reação nos momentos em que você ouve a voz do Senhor? Seja no culto, seja na sua devocional, lendo a palavra em voz alta e você ouve a voz do Senhor na sua própria voz. Todas as vezes em que um pregador sobe ao púlpito e prega fielmente a palavra, ele está anunciando a palavra de Deus, ele está sendo a voz do Senhor ali naquela circunstância. Todas as vezes em que você lê a palavra de Deus, você está ouvindo na sua mente ou nos seus ouvidos a palavra de Deus. Qual tem sido a sua postura diante da voz do Senhor? Você tem ficado alarmado? O seu coração tem se enchido de temor, de reverência? E esse temor, meus irmãos, que nós estamos falando aqui, não é aquele temor que causa um medo tamanho que dá vontade de se esconder e fugir. Quando nós nos referimos ao temor de Deus, é o temor que nos faz ser reverentes, e essa reverência não é transformada em medo, ela é transformada em adoração. Então veja, quando nós falamos Senhor e pedimos Senhor, encha o meu coração de temor, você não está pedindo por medo, você está pedindo que Deus te dê uma demonstração, maior conhecimento daquilo que Ele é, para que ao passo que você caminhe nesse conhecimento, aprenda mais de Deus, você vai ter temor, e esse temor vai conduzir o seu coração à adoração. A adoração. Inclusive, irmãos, eu gostaria de lembrá-los de um ensino importante. Todas as vezes em que vocês forem orar, seja no culto, quando você é solicitado a orar, em nome de toda a congregação, ou seja na sua casa, ali individualmente, todas as vezes que você for orar, comece com adoração. Comece com adoração. Não faça da oração como se fosse um balcão de venda. Senhor, tudo bem? Olha, hoje eu estou precisando disso. Deus pode ser misericordioso e ouvir a sua oração e te atender,
Mas se você é um servo reverente, se você é um servo que teme a Deus, comece a sua oração com adoração. É por isso que você já deve ter percebido nesses 9 meses que estamos caminhando juntos, que a nossa liturgia começa com o quê? Com adoração. Nós selecionamos um texto bíblico que enaltece a pessoa do nosso Deus e o adoramos. É por isso que a primeira música, a primeira oração é de adoração. É por isso que o primeiro hino que nós cantamos é um hino que nos conduz à adoração. Lembra da oração que Jesus ensinou, a oração dominical, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9? Como ele começa? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Depois vem as outras coisas. Mas primeiro, Jesus ensina o povo a adorar a Deus na oração. E é muito saudável para nós sabermos com quem estamos falando e exaltarmos os atributos de Deus em nossas orações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso demonstra que nós o amamos. Pois nós só amamos aquilo que conhecemos. E se você exalta o Senhor, se você ama o Senhor, isso significa que você o conhece, e isso certamente trará benefícios ao seu coração. Mas depois de adorar, Abacuque faz 2 pedidos, aí no versículo de número 2. O primeiro é por renovação. Veja, ele fala: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aí ele vem com o primeiro pedido: aviva a tua obra, ó Senhor. E o segundo pedido é por misericórdia. No final do versículo 2 ele fala: na tua ira, lembra-te da misericórdia. O pedido por renovação é de que Deus, após trazer juízo a Judá, avive o seu povo. A expressão no decorrer dos anos, que está aí na sua Bíblia, ela se refere ao período entre os 2 juízos, os juízos anunciados por Deus, no juízo em que Deus traria os babilônios para derramar juízo em Judá, e depois de um tempo, quando Deus levantaria uma outra pessoa, né, que a Bíblia nos instrui, que é Ciro, né, o rei persa, que seria instrumento de Deus para trazer juízo sobre a Babilônia. Então Abacuque está falando: Senhor, dentro desse período, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Abacuque pede que Deus revigore o seu povo. Ele quer que Deus haja como ele já fez no passado. Para o quê? Para benefício do povo, mas principalmente, meus irmãos, para a glória de Deus. Veja, ele pede: faze-a conhecida, ou seja, faze-a conhecida a tua obra, Senhor. Abacuque, ele cria no Deus que tirou o povo hebreu do Egito, no Deus que venceu todos os inimigos e fez com que o povo hebreu entrasse na terra prometida. Abacuque deseja que essa grandeza de Deus seja demonstrada também no seu tempo. E essa questão aqui, aviva a tua obra, certamente te faz lembrar da questão do avivamento. E avivamento, meus irmãos, é um tema muito mal compreendido nas igrejas, principalmente nas igrejas brasileiras. Muitas pessoas compreendem que um tanto de oração, mais um tanto de jejum e uma pitadinha de palavra vai produzir avivamento. Como se o avivamento fosse uma espécie de fórmula matemática. Não é. Veja, para quem que Abacuque pede por avivamento? Para Deus. Aviva a tua obra, ó Senhor. A obra é de Deus. A igreja é de Cristo, que é o nosso Deus. Então nós precisamos pedir por avivamento? Sim, é lícito. Mesmo como presbiterianos, clamamos a Deus: Senhor, aviva a tua obra. Derrama o teu poder no coração do teu povo. Mas o que significa isso? O que significa talvez Deus derramar um avivamento na igreja presbiteriana do Cristiano de Carvalho? Será que nós sairíamos caindo no chão, falando em línguas ininteligíveis? Será que isso é demonstração de avivamento de Deus? O verdadeiro avivamento, meus irmãos, só pode vir da parte de Deus. E em todas as vezes na história que Deus concedeu isso, que Deus concedeu o avivamento, veio com quebrantamento. O avivamento leva a igreja, leva o homem ao quebrantamento, leva o homem à convicção de pecado, leva o homem a um desejo grande de aprender mais de Deus.
Então, se alguém alegar que em algum lugar aconteceu o avivamento, olhe para os frutos. Porque se os frutos do avivamento não for convicção de pecado, não for desejo maior de conhecer a Deus, de aprender de Deus, de estar na presença de Deus, aquilo ali é avivamento produzido pelo homem. Não tem nada de Deus ali. Mas Abacuque não pede só por avivamento, ele pede também por misericórdia. Veja, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Lembra que nós já comentamos aqui em outra circunstância, que lá em Deuteronômio 28, na segunda parte, é onde Deus anuncia as maldições da quebra da aliança. Deuteronômio é a chave hermenêutica para o entendimento de todo o Antigo Testamento, porque quando você vê Deus derramando juízo sobre o povo, você pode olhar ali o que Deus está anunciando que Ele ia trazer, e você vai achar aquele item lá na maldição da quebra da aliança: destruição da agricultura, fome, falta de chuva, o povo se afastando de Deus, inimigo sendo levantado para assolar o povo, está tudo lá, Deus já tinha anunciado. E Abacuque, ele não ora para que a maldição da aliança seja retirada sobre eles, mas ele pede para Deus para que a maldição fosse mitigada, fosse diminuída, fosse aliviada. Da mesma maneira que a maldição sobre Adão e Eva foi misturada com bênçãos, mesmo depois do pecado, Deus ainda permitiu que Adão ainda sustentasse a sua casa. Antes ia ser muito mais fácil, mas por conta do pecado, agora Adão teria que cuidar da terra com o suor do seu rosto. A terra agora produziria cardos e abrolhos. Eva sempre seria a genitora, né, daquela de quem a humanidade sairia do ventre, depois do primeiro casal que Deus criou. Mas com a maldição, Deus não retirou isso dela, Deus não tirou o útero de Eva, não, a maldição permaneceu com uma bênção. Você vai continuar gerando, mas agora isso vai ser com dores. Então Deus manteve a bênção mesmo diante da maldição. Isso é mitigar, isso é diminuir. É como um pai fala assim: olha, se você não fizer o que o papai está mandando essa semana, se você não lavar a louça depois do almoço, se eu chegar de noite e tiver louça na pia, sem celular e sem internet por 15 dias. E aí o pai, quando chega, a louça está lá. E aí ele fala assim: sem celular e sem internet, mas eu vou ser misericordioso, só essa semana. Isso é a diminuição da pena, é o aliviamento, né? Quando Davi levantou o censo, lá em 1 Crônicas 21:13, confiando mais em números de soldados do que na força do próprio Deus, Deus anuncia para ele: Davi, você pecou contra mim, e agora eu vou te dar a oportunidade de você escolher em 3 juízos. Você pode escolher 3 anos de fome, você pode escolher 3 meses sob a espada do inimigo, ou você pode escolher 3 dias sob a espada do Senhor. Mesmo sem Davi saber muito o que era a espada do Senhor, né, que seria depois a peste, Davi escolheu cair nas mãos do Senhor, porque muitíssimas são as tuas misericórdias, como o próprio Davi escreveu. Quando o pecador é convertido, o seu coração, meus irmãos, deságua em convicção de pecados, e só resta-lhe clamar por misericórdia. E Deus vem com o seu bálsamo e lhe anuncia: perdoado, justificado, adotado por meio de Cristo. Então perceba, alguém que é encontrado pela graça de Deus, a graça o favor imerecido de Deus, o primeiro sentimento que o pecador tem é de desespero, porque para alguém compreender que ele precisa de um Salvador, ele primeiro precisa entender que ele está perdido. É por isso que os homens não aceitam a Cristo, porque eles acham que eles já são dono da sua própria vida. É por isso que, a semelhança do que Cristo disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deus não está proibindo o rico de receber a graça de Deus, mas Ele está falando justamente da dificuldade de alguém que confia já ter tudo, achar que precisa ainda de um Salvador. Mas
depois das boas novas, que são o Evangelho, vem a palavra de Deus trazendo o bálsamo. Olha, você está justificado, você está adotado, você agora faz parte da família de Deus por meio de Cristo. E aquele que pagou os seus pecados é Cristo. Cristo é a maior manifestação da misericórdia de Deus, meus irmãos. Quando você é cristão, peca contra o Senhor e contra o seu próximo, clame por misericórdia. Clame por perdão, mas clame por misericórdia. Afinal, o próprio Senhor nos prometeu na sua palavra que todo aquele que confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos eles. Não importa a intensidade da feiura do pecado, a abrangência ou a profundidade desse pecado, a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que nós cremos, é isso que nós anunciamos na palavra. Em Cristo nós temos o perdão verdadeiro. Mas por esses dois pedidos que Abacuque faz aqui, meus irmãos, percebe-se a humildade do profeta em relação às orações anteriores. Ele aprendeu a não mais orar ou argumentar como alguém atrevido. Eu sei que você deve ter pensado lá no primeiro sermão, até quando, Senhor? E você fala assim, Abacuque, vai com calma, Abacuque, olha o caminho que você está indo. E ficou para a gente o alerta da reverência que nós temos que ter, até mesmo quando nós, por algum motivo, queremos questionar ao Senhor, quando somos tomados de um desespero tão grande que você fala assim, Senhor, mas por que, Senhor? Até aí, nós precisamos fazer com reverência, com temor, porque o servo de Deus que não tem temor, ele vai ser exortado pelo Senhor. Mas por esses dois pedidos, nós vemos que Abacuque é alguém que foi transformado de acordo com as suas orações anteriores. Não há mais confusão nas suas palavras, não há mais a tentativa de se mostrar mais justo do que os babilônios, lembra? Que ele fica alarmado, ele fala assim, mas como o Senhor vai chamar uma nação mais perversa do que a gente? Se a gente está sendo acusado de pecado, eles são piores ainda. O Senhor vai punir o mal com outro, com o mal pior ainda. E aí Deus vai se revelando a Abacuque, e o seu coração, ao passo dessa conversa com Deus, vai sendo tomado por humildade e por temor. Meus irmãos, Deus se agrada de orações que provêm de um espírito humilhado. Então, quando você pecar contra o Senhor, não vá só por cumprir tabela. Senhor, eu pequei, eu estou pedindo perdão. Não adianta se a fala não tiver verdade, porque Deus sonda o coração, você não consegue esconder. Não adianta você talvez confessar diante do conselho da igreja, diante do pastor da igreja, e falar, pastor, eu estou arrependido. Se você não estiver verdadeiramente arrependido, Deus vai saber. Deus vai saber. Talvez o conselho pode até cair na sua e restaurar, mas Deus vai saber. E Ele vai tratar com o seu coração se você de fato é um servo de Deus. Então, nesse primeiro hino de confiança que nós vimos até agora, nós vimos que Abacuque abre com uma adoração. Mas veja, há um segundo ensino, nós podemos ver do versículo 3 ao versículo 15, que é a visão que Abacuque tem do Deus Todo-Poderoso. Então, a visão do Deus poderoso. Agora, do verso 3 ao 15, Abacuque descreve a glória da vinda do Senhor. Parte dessa visão do profeta busca no passado para afirmar sua confiança no presente. Ele faz uma viagem na história da redenção, a fim de buscar forças para enfrentar o que viria pela frente. É como você vai fazer uma prova lá na faculdade, e aí você fala assim, eu já fiz coisa mais difícil, né? Eu já encarei coisa pior, isso aqui agora, você fala para si mesmo, né? A voz da mente fala, tentando palavras positivas para você encarar. Abacuque está fazendo isso, mas ele está olhando para os feitos de Deus do passado, e trazendo ao seu coração o descanso de que Deus é o mesmo Deus. É por isso, crianças, que eu pedi para vocês desenhar o guerreiro, com o arco e flecha, e com carinhas com medo e tristes, porque o coração do homem, quando ele compreende que Deus continua sendo o mesmo, ele pode confiar no guerreiro, porque o guerreiro ainda é o mesmo, e o guerreiro é Cristo, o nosso Redentor. É por isso que a igreja ainda pode confiar que, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja.
elas podem atrapalhar o trabalho, mas a igreja de Cristo está sempre crescendo, está sempre avançando, talvez não aqui neste lugar, numericamente, mas em outro lugar, a igreja de Cristo, como corpo da igreja, como corpo de Cristo, ela está crescendo, ela está avançando. Então esse é o sentido desse crescimento da igreja. Mas vamos olhar novamente para algumas coisas. Nós vamos conseguir nessa noite esgotar todo o conteúdo aqui do verso 3 ao 15, porque senão a gente passaria da meia-noite aqui, e não é a intenção, nesse frescor de Barretos nesta noite. Então, nós vamos olhar algumas coisas importantes. Então, eu solicito ainda mais atenção sua ao que a gente vai ver agora, porque tem uma série de imagens no texto que só podem ser compreendidas através do entendimento do Antigo Testamento. Abacuque está no Antigo Testamento, mas por que Abacuque suscita essas coisas? Olha só no versículo 3. No versículo 3, Abacuque fala assim: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. Essas localidades apontam para o sul, para o monte Sinai. Deuteronômio 33, versículo 2, também descreveu o Senhor vindo do monte Parã para conduzir o povo. Conduzir para onde? Para a terra prometida. Em outras palavras, Deus está falando aqui Abacuque está falando aqui que Deus ainda está online. Deus ainda está na ativa, o guerreiro ainda permanece com o seu poder, ele não diminuiu. Abacuque está tentando lembrar o seu próprio coração, que o Deus que veio de Parã, para conduzir o povo à terra prometida, ainda está assentado no seu trono. Abacuque está trazendo isso ao seu coração. No versículo 5, nós vemos algumas recordações sobre a peste que Deus fez recair sobre os egípcios. Veja, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Relembrando aqui lá do Êxodo, né, quando nós vemos lá as 10 pragas. No versículo 7, nós vemos o temor das nações, que se assemelha à linguagem de Êxodo 15, 14. Onde as nações respondem com medo perante a notícia que o povo do Senhor se aproximava. Lembra quando o pessoal começa a entrar na terra de Canaã, e a notícia de que o povo de Deus passou a pé seco no Mar Vermelho, já tinha chegado lá. A notícia de que os egípcios que tentaram matar o povo hebreu, tinham sido todos mortos, afogados no mar, chegou antes deles. Então o povo está falando assim, eles estão vindo para tomar nossas terras, e o povo começa a temer. Agora, do versículo 9 a 11, a figura faz alusão, mais uma vez, ao cruzar o Mar Vermelho. E se você prestou bem atenção, o Salmo 77, que nós lemos na liturgia, do versículo 16 a 20, traz essas mensagens, desse poder de Deus conduzindo o seu povo através do mar. Mas o versículo também, no versículo 11, fala: o sol e a lua pararam nas suas moradas, e ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Aqui, Abacuque está relembrando aquele episódio lá em Josué 10, versículo 12 a 14, quando Deus para, não somente o sol, ele para o universo, para que Josué tivesse mais tempo de fazer a sua atividade. E no versículo 11, fala um negócio que talvez você nunca ouviu essa palavra, o resplandecer das flechas sibilantes. O que é isso? São os raios luminosos, né? Então, se algum dia você quiser falar para alguém, daqui um dia, se Deus quiser, Deus vai mandar chuva, e aí quando vem a chuva, vem trovão e vem raios, e aí você pode olhar para o céu e falar assim: Deus está mandando hoje as suas flechas sibilantes. E aí a pessoa vai olhar para você e falar: flecha sibilante, né? Você vai mostrar que você é alguém culto, que lê a palavra de Deus e tem um vocabulário extenso. Então, flechas sibilantes são raios. O que isso está remetendo? Está remetendo que quando o povo estava ali diante do Monte Sinai, e Deus fez com que o monte ficasse fumegante, parecia que era um vulcão em erupção, e o povo estava aqui embaixo, e Moisés subiu, o povo viu uma nuvem vermelha fumegando, e raios saíam dali. Então Abacuque está relembrando isso. Abacuque, meus irmãos, quer dizer neste hino que Deus ainda é o mesmo. Com o seu cântico, o profeta quer animar o povo de Judá. O guerreiro ainda é o mesmo, que causa temor em seus servos. O guerreiro causa temor nos servos, mas aos inimigos ele causa pavor.
ele causa pavor. E os efeitos poderosos do guerreiro visam não a destruição, mas visam a salvação do seu povo. E essa salvação é realizada por meio do ungido. Você viu aí que no versículo 13 aparece a palavra ungido. Aqui há um duplo significado, viu? Porque se quem destruiria a Babilônia seria aquele que Isaías anuncia como: eis que levanta o meu ungido, o meu servo Ciro. Ciro é chamado de servo, de ungido de Deus, aquele que foi ungido, preparado para fazer aquilo, né? Não significa que ele é alguém salvo. A gente não está afirmando que Ciro é salvo porque Deus chamou ele de servo, mas Nabucodonosor, em certa medida, também foi servo de Deus. Ele fez aquilo que o plano de Deus designava para ele fazer. Então, há aqui um duplo significado. O ungido pode ser Ciro, no contexto próximo de Abacuque, mas também o ungido aponta para Cristo, o ungido que viria montado no seu cavalo, liderando o exército celestial para destruir os anjos, juntamente com Satanás, os anjos caídos, a besta e a meretriz. Assim como a fama dos hebreus abrangeu toda a terra de Canaã, muito mais agora a glória de Jesus abrangerá os céus como um relâmpago que sai do Oriente e que se mostra no Ocidente. O pastor Heber Júnior, comentando esse texto no seu livro, ele tem um insight muito interessante. Ele faz uma afirmação que vale a pena a gente meditar nela. Ele afirma que perspectiva molda expectativa. Você já foi viajar em algum lugar onde você escolheu o lugar pela internet? Aí você falou: uau, esse lugar é maravilhoso. Mas você esqueceu que ali é um fotógrafo profissional que tirou a foto, teve um tratamento da luz, a água parece que é mais azul, a areia parece que é mais branca, o sol parece que é mais intenso, e aí você vai lá. Quando você chega lá, tem uns 2 cachorros caramelo latindo, alguém vendendo água de coco quente, e você fala assim: rapaz, mas eu caí nesse conto. Por quê? Porque perspectiva gera expectativa. Então, se a perspectiva não é correta, a expectativa vai ser frustrada. Então, o que isso significa? Por vezes nós temos as nossas expectativas frustradas. Por quê? Porque a nossa perspectiva não é correta. Não sei se você já viu aquelas brincadeiras do pessoal na internet, mostrando assim, a foto no quadrinho ali do Instagram, e aí olha aquela mulher maquiada, fala: uau! Aí de repente o rapaz tira assim o celular dele filmando outro celular e mostra a pessoa sentada, toda descabelada, não parece aquela pessoa. Tem gente que inclusive parece que tem que colocar uma foto verdadeira na identidade, né? Tem gente fazendo tanto tratamento na cara, tanto botox, esticando tanto, e a pessoa fica com aquele bico de pato assim, né? E se ela morre por algum motivo, e a polícia for procurar o corpo ou a pessoa pela foto, ela não vai achar, ela vai achar, não é ela não, vamos continuar procurando, está morto, vamos tratar isso aqui, mas não é ela não, aí vai ter que vir a família identificar, por uma pinta, por alguma coisa, que pela foto não é a mesma pessoa. Perspectiva molda expectativa. O que isso significa, tratando-se de Deus? Significa que só é válido você se lembrar quem é esse Deus, se você consegue trazer para o presente essa realidade. De nada vale você acreditar que existe um Deus poderoso do passado, assim como Abacuque fez aqui. Não, Deus é aquele que tem raios sibilantes, Deus é aquele que fez o povo sair do Egito e passar a pés secos no mar. Mas o que esse Deus poderoso impacta na sua vida hoje? De nada vale acreditar que Deus é esse Deus todo-poderoso, se você não consegue crer que Ele ainda pode realizar feitos poderosos e grandiosos hoje. Dessa maneira, Abacuque é tanto o homem que olha para aquilo que Deus vai fazer, como ele é o homem que olha para aquilo que Deus fez. E isso traz a ele confiança, isso traz a ele tranquilidade no presente. Você também deve fazer isso. Você também deve relembrar ao seu coração, quando a circunstância for adversa, de que Deus continua sendo o mesmo Deus, de que Deus ainda pode mudar a circunstância. Nós, como crentes reformados, não compreendemos que Deus ainda dá dom de cura às pessoas como Deus deu no passado.
Nós não entendemos que Deus ainda concede esses dons, mas Deus ainda cura. Não pela oração de alguém, pelo poder da oração, mas é pelo aquele que responde à oração que nós podemos confiar que Deus pode derramar cura. É por isso que quando alguém ainda que está num leito de hospital, é por isso que nas orações de intercessão que fazemos aqui, nós oramos por aqueles que talvez os médicos já desenganaram. Por quê? Porque Deus pode mudar toda e qualquer situação. Ele criou tudo do nada, sem matéria. Ele criou a própria matéria, Ele criou todas as coisas. Alguns de nós creem que Deus faz coisas grandiosas no passado e que fará no futuro, mas essas verdades não têm gerado expectativa no coração do seu povo. Se você tem olhado para as circunstâncias e tem ficado amedrontado, tem se sentido assolado pelos problemas, isso é um sinal que você precisa regular a sua perspectiva sobre Deus. Para quê? Para que as suas expectativas sejam firmadas numa esperança real que só Deus pode oferecer. Quando você tem no seu coração a perspectiva correta de quem Deus é, isso molda a sua expectativa para com o presente e para com o futuro. A visão correta sobre Deus é o melhor combustível para fortalecer a nossa fé. Porque se você não tem confiança de que Deus é o Deus poderoso e pode transformar qualquer coisa, diante do problema, diante da aflição, o seu coração é tomado de desespero. Por isso, vocês precisam crer que Deus ainda pode fazer coisas grandiosas, seja na igreja ou seja no nosso meio. Esse é o nosso segundo ponto. Nosso terceiro e último ponto, eu quero lembrar que Abacuque falou de adoração, Abacuque falou de uma visão do Deus poderoso, e agora Abacuque, nesse louvor, vai demonstrar um testemunho vibrante. Aqui é aquela hora que quando foi anunciado que a gente ia estudar Abacuque, você deve ter dito assim: eu quero chegar à hora de Abacuque 3,16, ainda que a figueira não floresça. E aí a gente consegue até lembrar, né, do texto. Geralmente é a única coisa que a gente lembra de Abacuque. Mas a partir de agora eu espero que você lembre muito mais coisas de Abacuque. Mas a última parte de Abacuque, especialmente o verso 17 a 19, foi concluído com a mais absoluta afirmação de fé. Agora, crianças, eu quero que vocês façam um segundo desenho. Eu quero que vocês desenhem uma plantação, mas nessa plantação eu quero que tudo esteja podre. Eu não sei como é que você vai fazer, mas use sua criatividade, tá? Para desenhar uma plantação cheia de bichinho e podre. Mas agora, em vez de desenhar uma carinha triste e preocupada, eu quero que você desenhe várias carinhas felizes com um sorriso. Uma plantação podre, mas com carinhas felizes ao redor dela. Logo mais a gente vai descobrir o porquê disso. O profeta aqui está demonstrando a sua confiança integralmente na soberania do Senhor. O ponto de aceitar qualquer circunstância como sendo a boa e perfeita vontade de Deus para ele, encheu seu coração de alegria. Abacuque expressou uma confiança que nós gostaríamos de experimentar sempre. Nos últimos versos do capítulo 3, vemos o profeta sair da reclamação e adotar agora um espírito de total submissão. E tal sujeição também precisa ser compreendida na nossa vida, para que ela transborde dessa atitude positiva que nós vemos no versículo 16 a 19. Duas respostas de Abacuque compõem o equilíbrio da balança de quando Deus nos ensina em meio ao sofrimento. Quais são elas? Temor e fé. Temor e fé. Alguns crentes só têm temor, não é? E assim eles acabam duvidando dos planos de Deus, dos planos gloriosos de Deus. Por medo da punição, o temor acaba tomando conta do coração, e não um temor que leva à adoração, um temor que leva ao medo. Outros querem viver somente expressando a fé. Não, o justo vive pela fé, eu tenho que ter fé. E acabam por gerar expectativas infundadas, porque um Deus desconhecido não pode trazer esperança ao coração. Então, uma fé não firmada na palavra de Deus é uma fé frágil, é uma fé que, dependendo da circunstância, a pessoa sai da igreja, ela abandona o evangelho. Por quê? Porque a perspectiva que ela tinha de Deus foi frustrada.
Porque Deus não é um balconista que está ali para dar tudo aquilo que você pede, como muitas igrejas anunciam por aí. Faça a prova com Deus nessa noite, dê a melhor nota que você tem na carteira, dê o seu melhor para Deus. E as pessoas vão com um sinal de uma fé firmada em falsas perspectivas de Deus. Deus quer a sua fidelidade. Deus não quer trízimo, quadrízimo, oferta de primícias. Deus quer que você seja fiel no dízimo e nas ofertas. Se Deus te dá abastança para você abençoar a igreja ou outros irmãos ou outras pessoas com outras coisas, com cesta básica, ajudando a pagar a luz de alguém, amém, meu irmão, amém. Mas a igreja fiel a Deus não fica pedindo um monte de dinheiro, não fica pedindo um monte de dinheiro. Nós entendemos que Deus sustenta a sua igreja através dos dízimos do seu povo. Deus tem sustentado essa igreja já há 25 anos, através dos dízimos dos irmãos, seja da igreja central, seja de vocês aqui. E por vezes, nós somos surpreendidos, porque se tem uma pessoa que precisa desenvolver mais fé no coração, é sempre o tesoureiro da igreja. O tesoureiro precisa ter mais fé ainda, porque às vezes a gente fala assim, chega o pastor e fala, a gente precisa pintar a igreja. Aí o tesoureiro coça a barba assim e fala, pastor, mas esse mês está... E aí de repente Deus faz com que alguém dê uma oferta que a gente nem esperava, e chega a oferta. A gente precisa trazer um pregador agora para o aniversário da igreja lá de São Paulo, e vai ficar caro, hein? Não, vão pela fé, e Deus abençoa e não falta nada. Mas veja, nós pedimos tanto dinheiro aqui, né, que tem vezes que o pastor esquece até de anunciar o dízimo e a oferta. E aí depois um irmão tem que lembrar, pastor, o dízimo. Porque nós entendemos, não é que nós desprezamos isso, não, isso é bênção para a igreja, mas nós entendemos que Deus sustenta a igreja, é Deus que sustenta. A função do pregador aqui nesse púlpito para com vocês é lembrá-los da fidelidade que vocês precisam ter. E se você tem sido infiel com o dízimo e com a oferta, vai aqui o alerta: não seja infiel. Busque ser fiel a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque mesmo quando nós somos infiéis, Deus é fiel. Mesmo quando você não dá o dízimo, Deus tem sustentado a sua casa, Deus tem sustentado, você tem pago as contas, você tem tido saúde, isso é bênção de Deus. Então, veja, não é uma troca de favores, você não dá o dízimo para que Deus te abençoe, mas você dá o dízimo em temor, em adoração. O dízimo é adoração. Olhe o que o profeta diz no versículo 16: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Quando alguns servos de Deus contemplaram a santidade de Deus, eles não ficaram batendo papo. E aí, Senhor? Moisés, lembra lá do episódio da sarça? Moisés chegou, daqui a pouco ele viu ali um arbusto pegando fogo e não era consumido, e aí ele ficou preocupado, olhando, de repente uma voz saiu dali, e aí o que a voz diz? Tira suas sandálias, porque aqui é um solo sagrado. Mas não se trata de pavor, porque a santidade perceba que uma postura orgulhosa, ela não combina com alguém que já contemplou a santidade de Deus, porque a santidade do Senhor nos humilha. Não dá para alguém que olhou para Cristo como seu único e suficiente Salvador, ainda nutrir expectativas orgulhosas de si mesmo. Basta olhar para o ensino de Jesus nas bem-aventuranças, lá em Mateus 5, e perceber que isso é um fato. Fé é o segundo peso da balança. A espera angustiante de Abacuque dá lugar a uma espera confiante no livramento do juízo. Abacuque estava convicto de que a nação rumava para a destruição. Se ele dependesse somente dos seus sentimentos, ele jamais teria escrito essa magnífica confissão de fé. Contudo, Abacuque viveu por fé como justo. Ele olhou para o alto, ele viu a Deus, e todos os seus medos desvaneceram, porque Deus lhe deu a perspectiva correta, e agora a sua expectativa estava centrada no verdadeiro Deus, nos verdadeiros feitos de Deus. Abacuque sabia que Deus iria trazer castigo, o castigo da maldição, com a quebra da aliança, e isso implicaria na destruição da agricultura, da pecuária, como resultado da quebra da aliança.
Agora veja novamente o versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O profeta está expressando confiança de que, ainda que eles agora eram alvos da maldição da aliança, devido à idolatria do povo, Deus ainda estava em aliança com eles. Sabe por quê? Porque o Senhor só corrige aqueles que Ele ama. E se Deus estava corrigindo Judá, é porque Judá ainda estava sob a aliança de Deus. Porque essa aliança não pode ser quebrada, porque é Deus que faz ela. É Deus que faz a aliança. É por isso que você pode confiar que você é salvo totalmente em Cristo e você jamais vai perder essa salvação. Por quê? Porque essa aliança sagrada foi feita de Deus para com você. Deus segurou na sua mão e para atravessar a rua que é essa vida, e Ele vai te levar para o outro lado. Não importa que o seu pecado talvez tenta chaculejar a mão para soltar da mão de Deus, Ele não vai te soltar. Ele não vai te soltar. Esse é o tipo de confiança que Abacuque expressa em meio ao temor, a confiança de que ele pode passar por todas as circunstâncias, porque Deus fortalece ele. Isso te lembra alguma coisa? Abacuque aprendeu a viver confiante, a viver contente em toda e qualquer situação. Veja como é que Paulo ecoa Abacuque. O profeta ainda usa uma ilustração muito interessante. No versículo 19 ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Eu sei que já deve ter cantado até músicas que falam da corça, né? Mas por quê? O que tem a ver a corça com a minha salvação, a corça com a circunstância difícil? Veja só, a corça é um animal rápido, e então, quando as coisas ficam feias, a corça sai pulando e ela vai para um lugar de seguro. Os seus pés são pequenos, então ela consegue andar mesmo em meio aos entulhos, mesmo em meio às pedras. Abacuque está dizendo assim: Deus me faz como a corça. É como se Deus levantasse Abacuque em meio à destruição. É como se Abacuque estivesse dizendo assim: o Senhor, Ele me suspende diante da destruição. Assim como a corça sobe para o lugar alto, o Senhor me suspende. Por isso ele fala: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse é o tipo de confiança que nós devemos ter. E eu quero concluir, meus irmãos, encorajando você a como é que nós devemos agir em meio ao sofrimento. Porque o sofrimento não escolhe classe social, o sofrimento não escolhe raça, não escolhe credo. O sofrimento chega para todos nós. Às vezes as circunstâncias podem nos fazer questionar a Deus, mas quando Deus fala a nós os seus propósitos por meio da palavra, nossa reação tem de ser de temor e fé. Crer, meus irmãos, é um ato de júbilo. A fé nos toma pela mão e nos faz atravessar a avenida da dúvida e da angústia, e nos leva para a sala do trono de Deus. A fé nos faz descansar em Deus e nos faz cantar um hino de confiança em meio ao temor. As pessoas que não têm Jesus como Salvador estranham, porque como pode um crente estar sepultando o seu familiar tão amado e tão querido, e os crentes se reúnem diante do caixão e cantam louvores a Deus? Como é que pode isso? Como que pode um crente continuar louvando a Deus quando o seu filho está num leito de hospital? Como é que pode? Como que pode um crente continuar louvando a Deus quando ele perdeu a única fonte de sustento? Como que pode? Como é que pode? É porque nós confiamos num Deus que não é Deus somente nas circunstâncias positivas. Deus é Deus em qualquer circunstância, até mesmo nas adversas. Abacuque entendeu isso. Abacuque entendeu isso. É por isso, crianças, que eu pedi para vocês desenharem uma plantação toda podre, com rostinhos alegres. Isso é para lembrar vocês que ainda que a situação esteja muito difícil e desesperançosa, você ainda pode sorrir no Senhor,
porque a sua alegria não depende da circunstância, a sua alegria depende de quem é Deus, e Deus é imutável, Ele não perde o seu poder. Não importa as circunstâncias, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.